Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de pós-jogo. Eu não estou conseguindo fazer as lives de pós-jogo que a gente costumava fazer com uma certa frequência por conta de compromissos profissionais mesmo, graças a Deus, não é nada pessoal, é profissional mesmo, mas eu não poderia deixar de dar uma passada rápida aqui no canal Vene Casagrande para falar sobre esse jogo do Flamengo diante do Fortaleza, um jogo que o Flamengo novamente tropeçou em casa, para o Maracanã com mais de 50 mil pessoas presentes, Maracanã lotado apoiando os jogadores do Flamengo diante de um resultado negativo contra um Fortaleza, que é um Fortaleza muito bem treinado pelo técnico Vojvoda. A gente vai fazer a nossa análise aqui desse jogo, o que eu penso, vou dar minha opinião também, trazer algumas informações, mas antes, recado da nossa querida KTO, lembrando que esse vídeo tem patrocínio oficial da nossa parceira KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer sua fezinha, sua aposta e garantir aquela grana extra. O link está aí na descrição, já com código promocional. Você nem vai ter o trabalho de digitar o cupom, que é o cupom VENE. Você já clica nesse link aí e vai direto para a página já com código promocional. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, a gente não pode deixar de mencionar que a arbitragem também chamou muita atenção nesse duelo do Flamengo com o Fortaleza. Porque o Flamengo tomou um gol no comecinho do jogo, um gol contra, o Wesley acabou fazendo um gol contra, mas na minha visão, na minha opinião, ele foi empurrado. E eu acho até que faltou malandragem, entre aspas, da parte do Wesley, para cair no chão, enfim, pedir falta, cobrar algo da arbitragem, porque se ele tivesse feito isso, eu acho que a Edna, que foi a responsável pela arbitragem, ela teria marcado falta, ou ao menos o VAR teria chamado a Edna para poder analisar o lance, porque na minha concepção foi falta em cima do Wesley. Depois que tomou o gol, o Flamengo não sentiu o gol, foi amplamente melhor no primeiro tempo, a verdade é essa. Inclusive no primeiro tempo foram 13 finalizações a gol, sendo 3 no gol e uma na trave. O Pedro colocou uma bola na trave. E o Flamengo conseguiu um empate através de um pênalti muito polêmico também, que nas redes sociais todo mundo falando, só deram porque é Flamengo, mas, gente, tem vídeo nas redes sociais mostrando que em um lance extremamente parecido, no ano passado, o Flamengo teve um pênalti num jogo contra o Cuiabá, ou seja, um pênalti a favor, com um lance extremamente parecido. A gente pode discutir se foi pênalti ou não. Eu acho que até que não foi. Mas a Edna, ela seguiu aquilo que a arbitragem vem dando aí no decorrer dos últimos meses e até anos. Então teve coerência da arbitragem. Assim como eu não achei que foi pênalti do Flamengo contra o Cuiabá no ano passado, eu também não achei agora, mas teve coerência. E no ano passado não teve essa repercussão toda nas redes sociais. Por quê? Porque foi contra o Flamengo. Agora que é a favor do Flamengo, tem essa repercussão toda. Mas no primeiro tempo, acho que o Flamengo foi amplamente melhor que o Fortaleza. Repito, para mim, o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no erro de arbitragem. O Flamengo foi melhor e foi para o intervalo no empate de 1-1. No primeiro tempo, para mim, o grande destaque do jogo foi o Matheus Gonçalves, uma personalidade absurda, um garoto de apenas 18 anos, chamando o jogo a todo momento. Ele começou aberto pela ponta esquerda, depois o Tite o deslocou para a ponta direita e foi aí que ele rendeu mais ainda. Ele pegava pela ponta direita e arrastava para o meio. Tanto é que teve um lance aos 20 minutos, ele fez uma grande jogada, aí acabou sendo escanteio para o Flamengo, ele correu para bater, chamou a torcida, personalidade demais, foi o grande destaque no primeiro tempo na minha visão, ele jogando muito, repito, da direita para dentro, sendo, digamos assim, uma peça responsável na criação dessas jogadas no meio de campo. Quem não foi bem foi o Wesley, que sofreu muito com o Breno Lopes. O Breno Lopes explorou muito o lado defensivo do Wesley, que é o ponto, digamos assim, que ele precisa melhorar. Porque o Wesley é um lateral extremamente ofensivo, mas a parte defensiva deixa a desejar. O Fabrício Bruno, que foi substituído no segundo tempo, até o momento o Flamengo não emitiu comunicado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, se o Fabrício Bruno sentiu algo ou não, mas o Fabrício Bruno não estava bem no jogo e não conseguia fazer essa cobertura de maneira perfeita em cima das costas do Wesley, e o Breno Lopes quase tirou proveito disso. Já no segundo tempo, o Flamengo não foi bem, acho que caiu de produção demais.
O time não voltou bem, sobretudo o Alan, que chegou a ser vaiado lá no Maracanã pela torcida do Flamengo. O Davi Luiz, que foi substituído com dores no ombro, estava fazendo um esforço absurdo, rendendo, mas depois que foi substituído, o time caiu um pouco de produção no setor defensivo. A entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno também não influenciou muito no setor defensivo. Acho que Pulgar, em determinado momento, estava muito cansado fisicamente falando. O próprio Gerson também, na minha visão, fisicamente falando, também estava muito cansado. Mas que teve a entrada do Gabigol. O Gabigol chegou a fazer um gol no finalzinho ali, comemorou muito, mas a arbitragem marcou um impedimento ali milimétrico, o joelho dele, um pouquinho do joelho dele na frente. Acho que esse gol seria bacana demais, não só para o Gabigol, porque ele está vivendo os últimos meses dele de Flamengo, mas também, obviamente, para o Flamengo, que seria, querendo ou não, um ponto importante dentro de casa. Mas no segundo tempo o time caiu muito de produção, muito mesmo, fez uma má partida. Primeiro tempo foi bem, no segundo tempo caiu de produção e não teve forças para conseguir a vitória, muito pelo contrário, sofreu o segundo gol. Eu particularmente achava que seria 2-1 o placar para o Flamengo, acabou sendo 2-1 para o Fortaleza, um jogo que o Flamengo, repito, não foi bem. Agora o Flamengo volta a ter o reforço, ou melhor, os reforços dos uruguaios que vão jogar nesse sábado, na disputa de terceiro lugar da Copa América contra o Canadá. Eles retornam ao Flamengo. O Flamengo só volta a campo no dia 20, porque o jogo no meio de semana contra o Internacional foi adiado. Então o Flamengo vai ter um longo período para se preparar para esse duelo, algo que é raro, mais de uma semana aí para poder se preparar. Então o Flamengo precisa, primeiro, focar na preparação física dos atletas, que eu estou sentindo eles muito desgastados, a verdade é essa. Eu sinto que os jogadores estão cansados, mas de maneira geral, se a gente for parar e analisar, nessa guerra que foi para o Flamengo durante a Copa América, sem muitos jogadores, inclusive por conta de lesões, o Flamengo sai muito bem, obrigado. Eu sempre falei que a ideia do Flamengo durante a Copa América era não se distanciar dos líderes, do pelotão de cima. O Flamengo até essa rodada era o líder, porque agora com essa derrota para o Fortaleza e a vitória do Palmeiras, o Botafogo está jogando nesse momento, pode ultrapassar o Flamengo também, mas o Palmeiras já ultrapassou porque venceu o Atlético Goianiense por 3-1, mas de maneira geral o desempenho do Flamengo foi muito bom durante esse período aí da Copa América. Repito, é um desempenho acima de 60%, com muitos jogadores ausentes, com muitos desfalques por conta de lesões físicas, mas o técnico Tite ele precisa fazer alguns ajustes na parte física e ele também fazer um entendimento melhor do jogo, porque as substituições dele não deram certo no jogo contra o Cuiabá e agora no jogo contra o Fortaleza, os dois últimos duelos do Flamengo, os dois em casa, 2 tropeços em casa. Contra o Cuiabá, eu não critiquei, porque eu acho que o Flamengo havia feito um jogo anterior contra o Atlético Mineiro absurdo e os jogadores estavam extremamente cansados. Foi um jogo 66 horas após a partida diante do Atlético Mineiro, mas agora contra o Fortaleza, o Flamengo teve tempo para se preparar e não fez um bom jogo. Ah, mas o Fortaleza é uma grande equipe, concordo, mas poderia ter apresentado um futebol bem melhor que apresentou na noite dessa quinta-feira. Mas algo positivo a tirar desse jogo, a atuação do Matheus Gonçalves. Palmas para esse garoto, 18 anos, ficou 90 minutos em campo, jogou muita bola, disposição, personalidade, habilidoso. Claro, ele tem 20 jogos pelo profissional, ainda vai evoluir muito, por exemplo, a parte tática dele, o jogo sem a bola. Ele está em processo de evolução, está aprendendo ainda, mas mostrou para o Tite e para todos que duvidavam do futebol dele que ele tem potencial, sim, e mostrou para aqueles que criticaram a diretoria do Flamengo pela não venda ao Red Bull Bragantino por 30 milhões de reais por 50%, que ele vale mais. E eu acho que ele vale mais mesmo. Só que ele tem que ter mais oportunidade no time do Flamengo. Ele tendo mais oportunidade, ele vai crescendo, vai mostrando seu potencial e, consequentemente, vai se valorizando. Isso é bom para o Flamengo, é bom para ele e, obviamente, bom para o técnico Tite. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de pós-jogo. Repito, infelizmente não posso fazer a live por conta de compromissos profissionais, mas dessa passagem aqui no canal para poder dar meu pitaco, minha opinião. Concorda, discorda? Isso aqui é uma democracia, pode comentar à vontade. Um beijo para vocês, forte abraço. Lembrando, o próximo jogo do Flamengo é no dia 20
contra o Criciúma lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília. Valeu, galera. Agora fui.